estamos reunidos para realizar o primeiro trabalho da D4, que vai falar da metodologia do ensino de educação física. Nessa quinzena, né, nós abordamos 2 temas. O tema 1, que é a pesquisa sociocrítica e o ensino da educação física e a formação de professores. E o tema 2 vai falar o currículo e a didática na educação. Nessa semana, foi proposto para nós a leitura de 3 textos que irão nortear o nosso debate nesse vídeo. Então, o texto 1 é um texto em inglês, que teve a sua tradução. Alguém tem ele aí, em português, para colocar para nós o nome do texto, por favor? Pesquisa sociocrítica sobre o ensino de educação física e a formação de professores de educação física. Isso. Uma revisão sistemática. O texto 2 vai falar da formação de professores e didática para o desenvolvimento humano, do Libânio. E o texto 3, ele traz uma reflexão com o tema Finalidades Educativas Escolares e Escola Socialmente Justa, abordagem pedagógica da diversidade social e cultural. Está falando do primeiro texto, das pesquisas serem realizadas predominantemente em países de língua inglesa e espanhol. E isso, de certa forma, eles retratam como até uma discriminação em relação aos países latino-americanos. Então, eu queria levantar aqui a questão quanto às pesquisas do PROEF dentro de um contexto sociocrítico da educação física tem importância nesse cenário e quais as possibilidades de divulgar os trabalhos em periódicos internacionais. Eu vejo bem como um preconceito mesmo, que os países latino-americanos, eles são perto, vamos dizer, ali da América Central, América do Norte, nós, latino-americanos, entendeu? Mas da América do Sul, a gente sofre bastante o preconceito, creio, até por conta da colonização, de como nós fomos fundados, entendeu? Então, eu acho que isso, historicamente, vem prejudicando a gente em todo o contexto educacional. Há realmente a dificuldade da formação do professor, fica um pouco a desejar. Eu enxergo o PROEF dentro do Brasil como um caminho, uma porta. Que, se você pensar que nós estamos na turma 6, que é algo muito recente, né? Mas a maioria das referências que nós estudamos no curso, elas são de ex-alunos, de estudantes, de mestrandos, que produziram conhecimento. E então eu enxergo que a longo prazo esse material irá sim compor um referencial teórico internacional. Ele traz essa reflexão da necessidade de modificar as formas de pesquisação, né? De repensar a forma de intervir, de não apenas trazer à tona a crítica, né? As questões de justiça sociais, mas também de buscar soluções, né? Pensar, né, da academia estar pensando, dos professores estarem pensando aí em possíveis soluções, né? Então, eu concordo com o grupo que o PROEF, ele tá chegando, né? Ele tá tomando aí, tá robusto, né? Tá tomando espaço. Tendo um caminho, assim, de formação humana integral. Exatamente. Então, acho que nós estamos vivendo isso e a grandeza de estar buscando soluções para problemas ali do chão de quadra mesmo, né? De estar verificando, sabendo identificar as injustiças sociais que estão acontecendo na nossa realidade e está tendo a oportunidade, através da pesquisa, de buscar soluções. Foram 23 estudos, predominantemente em países que tiveram reformas educacionais que impactaram na educação física. Então, ele cita Austrália, Nova Zelândia, Espanha e Estados Unidos. Como que o Brasil tem, dentro das suas políticas públicas, a gente tem algumas reformas que foram realizadas, que impactaram na educação física, tem a BNCC, que é atualmente aqui, que está vigente, mas como que essas reformas
proporciona um contexto acadêmico favorável ou não ao florescimento desse tipo de pesquisa. A gente tem aí a questão que você pontuou da BNCC, né? Que ela veio como um documento aí que pudesse nortear, orientar, e aí hoje em dia tem vários debates favoráveis, contra, que propõem reflexão, seria um documento norteador, acabou virando um currículo, tudo isso é material de estudo, né? Até para ver se isso está sendo bom para nós, professores, para a sociedade, para as culturas que a gente está envolvido aqui, cada um na sua particularidade, para ver se isso está refletindo positivamente ou negativamente. A BNCC, ela traz muitos conteúdos e habilidades, e nós precisamos pensar em como colocar isso de forma reflexiva para os nossos alunos, né? Uhum. Para que a gente possa, de fato, conseguir transformar ali as nossas realidades. Eu estou inserida numa escola de alta vulnerabilidade social, e eu tenho ali muitas particularidades, e então nós precisamos, de fato, investigar e descobrir caminhos, né? Unir o conhecimento específico e o conhecimento pedagógico, que é o que ensinar, que é o específico, né? Uhum. Que é o que ensinar, e o pedagógico, que é como ensinar. A questão da pesquisa crítica, ela precisa sempre ser ter uma revisão em relação ao olhar daquela realidade, que sempre é transformada. E sim, aí eu dou um salto lá para a última frase do terceiro texto, que ele termina fazendo uma reflexão, né? Para que servem as escolas, né? A escola, ela tem dois perfis de professor, né? Ela tem o professor do Fundamental 1, que ele domina a didática, ele domina a pedagogia, ele sabe lidar com aquela faixa etária, ele tem a linguagem ali para tratar com aquelas crianças, e muitas vezes ele não tem o conhecimento do conteúdo. O professor especialista, ele domina muitas vezes o conteúdo, que é o de Fundamental 2, de ensino médio, e não domina essa pedagogia. Como falar com esse adolescente, que recurso utilizar. Igual a Elis falou, tem muito conhecimento pedagógico e outros professores muito específicos, que seria o esporte, as unidades temáticas, têm um conhecimento para dar aula, mas não consegue linkar com o conhecimento pedagógico. Na hora de pegar a parte específica para ensinar, né, já também tem dúvida, e eu acho que isso reflete a formação do professor, que deve ser melhorada. Tenho aí 22 anos de formada, e a minha graduação foi aquela licenciatura plena. Era muito dividido, né? Os professores específicos de educação física era do departamento de educação física, e os professores das disciplinas pedagógicas eram do curso de pedagogia. Na rede onde eu atuo, nós temos uma formação semanal, já inclusa na nossa jornada de trabalho. Mas aí vem outra reflexão, né? Essa formação, ela não faz links diretos com as nossas realidades, né? No estado nós temos, né, André, os ATPCs online. E aí você entra lá na plataforma e você tem que assistir uma aula, que é conteudista. Ela vai ensinar o conteúdo que você tem que trabalhar com os alunos. Porém, a cada semana é colocado uma formação lá para o professor que você é obrigado a fazer. E tem semana que a formação é para o segundo ano, e eu não dou aula para o segundo ano. Nós não seguimos o currículo paulista, é uma instituição municipal, escola municipal, e os professores de educação física, são bem esquecidos. O sistema não liga, nós não temos nenhum tipo de formação nas escolas. O professor de educação física não tem nenhum tipo HTPCs, nós não temos nada referente à educação física. Todos os professores do estado fazem o mesmo planejamento, então é algo que você não leva em conta em nenhum momento
características regionais, as especificidades Culturais. da escola, enfim, é terrível. Essa diferenciação que tem entre a questão pedagógica e a questão disciplinar é algo que todas as disciplinas convivem. É um problema da educação. E aí eles revelam que desde a década de 30 tem esse dilema. E até hoje ninguém... Aí uma das questões que eu coloquei está no texto, porque lembra aquela questão do não mais e o ainda não. Isso. Porque o texto vai falando todas as fragmentações, as diferenças, os problemas, e questionando, mas eles não dão resposta. Então, a gente precisa ir para a quadra, ir para o chão da quadra, como a Daeli falou, e realmente encontrar uma solução, e provavelmente cada um vai ter a sua solução. E eu acho que o debate e os estudos, principalmente, são muito válidos, mas a gente vai encontrar muitas barreiras, porque exigem soluções críticas. O texto que você citou aí, né, o artigo do não mais, só que ainda não, né? Uhum. Então, eles jogaram a questão e a gente está ali no meio, né? Porque nós, por exemplo, a gente não pode usar o esporte, a gente precisa mudar, colocar uma coisa crítica no esporte. Mas só que ainda não, nós ainda não podemos, nós estamos engessados dentro do currículo paulista, ou talvez até um pouco dentro da BNCC, que nós não podemos, por exemplo, falar o não mais, isso não pode mais, isso não funciona, entendeu? Mas ainda não temos a liberdade para trabalhar do jeito que precisa ser trabalhado, não é nem do jeito que a gente quer, mas precisa trabalhar isso. A importância desse tipo de reflexão, né? E do professor, ele se posicionar politicamente. E aqui eu não estou falando de questões políticas partidárias, é uma questão de entender o contexto que se está inserido, né? Então, quando eu falo das questões neoliberais, né, na escola, essa questão de metas, essa questão de testes, né, de colocar a criança, focar em língua portuguesa, focar em matemática, e as demais disciplinas que levam à reflexão. Então, hoje, a educação física está bem consolidada já, né? A gente ainda está buscando caminhos, mas nós já sabemos o que nós queremos, está muito claro isso. Então, como mudar essa realidade do meu aluno? Então, eu acredito que tantas pesquisas sociocríticas, essa análise da formação do professor, da continuação dessa formação, né, elas são fundamentais para chegar lá nesse meu aluno que está lutando para sobreviver, mas o que eu posso oferecer a ele para que ele possa mudar essa realidade, né? A questão do trabalho, ela vem através da Unesco, que coloca o trabalho como uma forma, através da escola, de democratizar, de repente, o acesso às questões de trabalho. Mas ele traz, na sequência, outros dois pontos, que é a questão de você ter a diversidade também dentro da escola e combater as diferenças, e você ter a questão da conexão com a realidade. Mas é tão rico, né? Você pegar um depoimento da sua realidade e ver um texto que fala que você tem que transformar o desenvolvimento humano, não é o conteúdo em si, não é uma habilidade e competência que eu tenho num documento norteador. E é um humano integral, né? Tem que ser o indivíduo num todo, socialmente, culturalmente. Querer atender essa diversidade, que muitas vezes vai só para os alunos com dificuldade, para as minorias, e não é isso, trabalhar com a diversidade, né? Trabalhar com a diversidade é muito maior que isso, o texto traz essa reflexão. Você, nessa perspectiva, às vezes acaba minimizando onde você poderia chegar. Gente, acredito que fizemos um bom trabalho. Valeu, Daiane, Michela. Valeu. Valeu, obrigada. Valeu, gente. Obrigada.